Olá pessoal, então continuando a formatação de trabalhos acadêmicos, a gente vai colocar a capa e a contracapa hoje. Então vamos começar, vou colocar meu cursor aqui no início do meu texto, antes do título, porque eu preciso abrir um espaço para colocar minha contracapa. Essa é a minha primeira página, então eu já ensinei na aula anterior como inserir a quebra de página, ou seja, para abrir essa página, né? Então eu preciso colocar a partir daquele onde está meu cursor, eu tenho que dar o Enter para que ele abra o espaço da primeira página. Então, para quem não lembra, é Ctrl, segurou o Ctrl, dá Enter. Então ele abriu aí para mim essa primeira página. Minha primeira página está em branco. Ela está em branco porque a gente vai colocar a partir de então vai montar agora nossa capa. Então, a maioria já deve ter visto lá no manual. Ele tem que estar em Arial, tamanho 12. Espaçamento entre linhas tem que estar 1,5, aqui está simples, então já coloco 1,5, dou OK. Tem que estar centralizado e tem que estar em negrito, então já está negrito ali. E não pode existir o recuo da primeira linha, então aqui também está zeradinho. Então aí eu vou colocar o nome da nossa instituição. Então aí tudo em letra maiúscula, tá? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Coloquei isso, dou Enter, coloco IFRO Campus Ariquemes, logo embaixo. Então apareceu o nome do instituto, né? O nome do local da onde você estuda. E eu coloquei o campus, porque no nosso caso a gente identifica o campus. A palavra campus, a gente tem que selecionar só ela e colocar em itálico. Essa palavra ela sempre vai aparecer em itálico, ok? Então eu vou colocar aqui o cursor no final. Eu vou dar 2 Enters. Eu dei esses 2 Enters e vou pedir para vocês inserir o nome da autora nesse local aí. Então, eu vou vir aqui embaixo, vou ver Tatiana Verônica Bezerra Galvão. Aqui ela também vai estar tudo em letra maiúscula, tá? Por que eu coloquei o nome da autora aqui? Porque aqui é onde vai o nome de vocês, para ficar mais fácil para identificar. Até então, nas capas não vinha esse nome, né? O nosso nome logo de cara. E vinha na contracapa. Só que agora a gente está utilizando. Então, eu só dei 2 Enters, eu achei que ficou muito perto. Então, eu posso dar mais um para não ficar tão próximo do nosso título ali. Já aqui, eu vou achar mais ou menos o meio da minha página. Deixa eu ver, vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uns 7 Enters. Para ficar mais ou menos no meio da página. A gente talvez não tenha tanto essa visão. Mas a hora que a gente insere o título, nesse caso aqui, tem que ser o título do trabalho. O que eu peço para vocês? Não coloque assim, trabalho de matemática, trabalho de sociologia. Não, coloca o título. Vamos supor que dentro de matemática o professor tenha pedido um trabalho sobre trigonometria. Você vai colocar trigonometria. Você não vai colocar trabalho de matemática. Coloca trigonometria. Se quiser colocar um nome complementar para indicar o que você vai explicar, beleza. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com artigo, eu vou copiar aqui o nome do artigo da autora, né? O papel das transformações sociais e da identidade juvenil na construção da comunidade de sentidos. Então, eu vou selecionar, vou copiar, Ctrl C, lembra? Ctrl C. Vou vir aqui onde parou o meu cursor. Depois de dar aqueles 7 Enters, ele está mais ou menos aqui em 8 centímetros, tá vendo? De distância da página. E vou colar aqui. Então, também o bom que já está centralizado, está em negrito, em Arial e tamanho 12. Depois disso daqui, eu vou dar Enter até chegar aqui nessa parte de baixo, uma linha antes de chegar aqui na minha próxima página. Então, eu vou dando Enter. Vamos ver se ele já passou, ainda não. Então, aqui mais ou menos vai ser minha última linha. E aí, eu vou colocar Ariquemes, que é o local da onde está sendo produzido, né? RO, e dou Enter. Tá vendo que foi para outra página?
Quando vai para outra página, como eu ainda tenho que colocar o ano aí na frente, vou digitar o 2021 aqui, vou voltar meu cursor aqui, tá vendo que ele tá piscando aqui em cima? Delete, ele vai subir. E aí vai subir a outra página também. Então aí vai ficar certinho. Vou até diminuir aqui para vocês verem. Ficou muito pequeno, mas para vocês terem uma noção. Mais ou menos aonde ficou. Se aqui você achou que ficou muito em cima, o que pode acontecer, porque depende também de como está a formatação da sua página aqui do lado, eu posso dar mais alguns enters para ele ficar mais centralizado. Aí desceu lá de novo. O que eu faço, professora? Muito simples. Coloco o cursor aqui em qualquer lugar, vai dando delete, pronto, subiu. Agora ele está centralizado. E eu vou fazer a minha contracapa. Para fazer a contracapa, deixa eu voltar aqui em 100%, tá? Para ficar melhor para vocês verem. Eu vou ter que abrir mais uma página aqui para baixo. Então eu dou Ctrl Enter. Aqui você vai colocar o seu nome, vou copiar o nome da autora aqui em cima, para a gente não ficar repetindo. Vou copiar o nome da autora, vou descer e vou copiar aqui também até o título. Vou vir aqui, tá vendo meu cursor na primeira linha? E vou colar. Aqui, a hora que eu colei, olha só, tirou a formatação, tem que estar centralizado, tá? Então, eu vou selecionar de novo, que eu tô vendo aqui, que ele também perdeu o espaçamento entre linhas, tá vendo que aqui ficou simples? Conforme a gente vai configurando esses arquivos, a gente percebe que mudou a configuração. Então, eu venho em parágrafo, espaçamento entre linhas 1,5, ok. Aí, colocou novamente. E é assim mesmo que fica, tá, pessoal? O seu nome aqui em cima, o título do seu trabalho e depois aqui você vai dar Enter. Agora aqui muda um pouquinho, porque aqui você vai colocar, vai explicar sobre o seu trabalho. Então você justifica. Justificou, você vai pegar e vai mover até 8 centímetros os dois recuos. Então, todo o meu texto ele vai ficar em 8 centímetros. Lembra que quando a gente mexia ali na parte de citação direta, ele não colocava o recuo em 4 centímetros? Agora a gente está colocando em 8. Então, eu vou colocar aqui, trabalho sobre configuração de trabalhos acadêmicos, apresentado à disciplina de informática básica como requisito parcial para obtenção de nota. E aí você pode colocar o nome do professor. Nesse caso aqui, você pode dar um Enter ou pode continuar aqui. Professora Juliane Martinez Galeano. Pronto. Você vai descrever aqui o que vai acontecer no seu trabalho, o que tem no seu trabalho. Para quem o professor, a hora que for pegar, ele vai ler e vai ver o que você está apresentando. Só que aqui a gente tem que tirar esse negrito, tá, pessoal? Então aqui a gente tira o negrito, seleciona tudo, tira o negrito. E aqui é um daqueles lugares em que a fonte a gente coloca também tamanho 10. E também pode tirar aí espaçamento entre linhas, pode colocar simples. Porque é só uma explicação, tá? Ele não vai além disso. Então, quando você der Enter aí, aqui no final você vai colocar a mesma coisa que você colocou aqui neste final. Então, eu vou aqui em cima, vou copiar para ficar mais fácil, tá? Se vocês quiserem digitar, vou dar Enter. Deu mais ou menos ali. Pronto, vou diminuir a visualização para vocês verem mais ou menos como é que fica. Para não ficar essa desproporção, um título na primeira página aqui e o outro aqui, você até pode dar Enter até chegar na mesma altura, não tem problema, tá? E aí só lembra de corrigir aqui, colocando o cursor em qualquer lugar, dando Delete até subir o Arichemes 2021, que o trabalho é referente a 2021. Geralmente a gente coloca dessa forma para ficar visualmente melhor, ok? Mas daí, se você achar que não precisa, que você quer mais lá em cima, também pode ser, não tem problema. Isso aqui é uma contracapa.
Por isso que eu falei no início que a gente não costumava colocar o nosso nome aqui na capa, só que fica muito difícil para o professor localizar o seu trabalho logo de cara. Ele teria que virar mais uma página. Então, para isso não acontecer, a gente já coloca na primeira capa aí. Quando você for fazer o trabalho e quer economizar uma página aí, e não precisa necessariamente estar tudo dentro da formatação, você pode colocar essa capa do jeito que está aqui, e aí só copia esse trechinho e coloca do lado de cá e exclui essa página toda. Para excluir é só selecionar tudo, delete, ele vai apagar, né? Vou voltar aqui, não vou excluir, vou manter. Então nós temos capa e contracapa. E logo depois, tá vendo que o meu cursor está aqui depois de 2021, eu vou abrir mais uma página, vou dar Ctrl Enter. Aqui nessa página, a gente colocaria vou colocar em letra maiúscula, tá? Sumário. Ele até subiu aqui o texto que a gente estava utilizando, mas lembra, a gente precisa do espaço, então eu coloco o cursor, vou até voltar aqui, vou colocar o cursor aqui no início, Ctrl Enter para descer, aqui está meu sumário, né? Então eu vou centralizar, vou colocar em negrito e tirar o recuo da primeira linha. E aí o sumário daqui para baixo, que eu for colocar, eu vou colocar ele sempre justificado, sem recuo da primeira linha, Arial, tamanho 12, e espaçamento a gente coloca 1,5. O sumário é o que vai conter esses títulos aqui. Então, a princípio, vocês teriam que fazer ele copiando. Copia, por exemplo, o título aqui, ó, Introdução, e colocaria aqui na frente, Introdução. Depois copiaria o 2. Vou colar aqui. Dá trabalho? Dá. Por que eu não vou explicar sobre o sumário? Porque o sumário ele tem que ser automático. E para inserir ele automaticamente, ele já não faz parte da informática básica. Nós já estaríamos entrando aí em informática intermediária avançada. Então, eu só vou ensinar dessa forma, de vocês copiarem e colarem, ok? Não vou ensinar a colocar página nem nada, só para ter um sumário. Só para vocês saberem como que é um trabalho acadêmico. Então, em outra oportunidade, em outro momento, talvez em outro curso, né, que tiver uma informática um pouco mais avançada, para quem tiver um conhecimento um pouquinho melhor dentro do Word, nós estaríamos aí trabalhando, então, com essa parte de sumário automático. Então, toda vez que eu mudasse um título de página, ele ia atualizar aqui automaticamente o número dessa página. Então, o sumário, ele existe, você coloca ele aqui, se exigir que precisa, se o professor exigir o sumário. Se não, você não precisa colocar nada. Você pode tirar essa parte. Então, colocou aí. Vou tirar aqui, então, o nome da autora. Vou apagar, porque, como eu falei, a gente já colocou lá em cima, então não aparece. E aqui vem nosso texto. E aí, lembrando sempre de ver se está tudo certinho. Essa é a melhor forma para fazer um trabalho acadêmico. Então, está quase tudo formatado no caso desse texto que a gente colocou. Eu falei sobre a questão da tabela, tá? Falei também da questão de colocar imagem. Então, a gente sempre tem que colocar, tem que enumerar. Então, se você colocar 3, 4 imagens, tem que colocar na ordem, figura 01, figura 02. Às vezes você não quer usar figura, o Smart Art 01 e o nome do Smart Art que vai explicar. Fonte quando não for seu, tá? Então é sempre bom ter essa fonte. As citações, as considerações finais e, por fim, as referências. Então, um texto acadêmico básico, ele tem introdução. Depois da introdução, a gente tem todo o desenvolvimento do texto. Então, aí você vai colocar tudo referente àquilo que você precisa. E, por fim, nós temos as considerações finais, que é a nossa conclusão. O que você aprendeu com aquele texto que você escreveu? E, por fim, as referências, porque você copiou de algum lugar ou você leu de algum lugar e quer colocar aqui para poder o professor saber de onde você tirou. Porque a gente não tira nada
assim das nossas ideias e joga aqui num texto. A gente lê alguma coisa, copia um pouquinho de algum canto. Então, isso daqui é configuração básica de trabalho acadêmico. Então, eu acho que é isso. Dei uma olhada no manual de trabalhos acadêmicos. Vocês vão ver muita coisa do que eu falei, que eu expliquei, está lá naquele manual. É interessante que vocês deem uma olhada, comecem a dominar aquilo e vocês vão ver como o trabalho de vocês vão ficar bem padrãozinho, de forma que o professor, a hora que bata o olho nele, consiga entender o que você está querendo explicar, o que você está querendo mostrar. Tudo que eu expliquei até então, de colocar borda na página, mudar a cor da página, colocar marca d'água, tudo isso daí quando o trabalho não exige nada dentro da norma e aí você quer inovar. Aí você consegue colocar um efeito de texto no título para ficar diferente, você consegue colocar uma imagem e trabalhar com ela, configurar que ela possa ficar no meio do texto, ou configurar que ela mude de cor. Isso daí vai do seu critério. Mas quando pedir um trabalho que esteja dentro das normas, tenta fazer o mais próximo possível do que vocês viram nessas 2 aulas sobre trabalho acadêmico. Eu acho que o trabalho fica perfeito para o professor que vai corrigir. Muito mais agora que nós estamos nessa fase onde a aula é à distância. E como muitos de vocês já me relataram que os professores exigem que o trabalho de vocês esteja em PDF, aí que o PDF ele fica bem padrão mesmo. Então, eu terminei de formatar aqui tudinho, a gente salva em PDF esse arquivo aqui sem problema nenhum. Como que eu faço isso? Clico no teclado aí em F12, ou eu venho aqui em arquivo, ó, na minha guia arquivo, e vou selecionar essa opção aqui, ó, salvar como, porque você vai mudar. Então, eu vou manter aqui, ó, o papel das transformações sociais, aí tá .docx, ele tá dizendo para mim que o tipo do meu arquivo é documento do Word, só que eu quero em PDF. Então, eu abro aqui e vai estar aqui, ó, PDF. Quando eu selecionar PDF, ele já mudou aqui em cima também, ó, .pdf. E vou clicar em salvar. Ele já salvou em PDF, ele já até abriu aqui para mim, para eu poder ver como é que ficou. Então, ele já salva direitinho, tá tudo aí, tá? Tá demorando um pouquinho para carregar, mas o de vocês é um pouquinho mais rápido que o meu aqui. É porque como eu tô gravando, ele dá uma travadinha. Então, aí confira sempre se os números estão na ordem correta, se você não repetiu, se o título é aquilo mesmo que você quer colocar, se as tabelas estão ordenadas de forma correta, se a forma de citar também. Então, não é difícil. Vocês reclamaram um pouco de que é cansativo fazer isso. Sim, é cansativo, mas depois que você aprende, você não consegue colocar o trabalho de uma outra forma. Porque é muito simples você colocar em Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, o texto justificado e para cada parágrafo tem um recuo na primeira linha de 1 centímetro. Isso não é nenhum segredo. A partir de quando você já configura o seu texto dessa forma, você consegue já ir digitando e ele já vai ficando dentro da formatação. Aí falta falta pouca coisa, na verdade, né, para você alterar. Aí até a forma de salvar também vocês já sabem como salvar e tudo mais, então não tem segredo nenhum. Se tiver dúvida, consulte lá o nosso manual de trabalho acadêmico. Espero ter ajudado vocês e até a próxima aula.